Olá pessoal, professor Eduardo Galves, tudo bem? Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma doença que tem aparecido muito na mídia, que é o sarampo. É uma doença viral, é uma doença muito grave e é conhecida como uma das grandes doenças da infância. Junto com ela a gente fala sobre a catapora ou varicela, a gente fala sobre rubéola, a gente fala sobre cachumba, também chamada de parotidite, mas a doença da moda, a doença do momento é o sarampo. Pessoal, vamos entender um pouquinho essa doença. Por que a mídia tem falado tanto no sarampo? Essa doença ela é uma das viroses que a gente encontra uma vacina e atualmente no mundo a gente tem percebido um grande movimento de antivacinação crescendo. E isso faz com que um número grande de pais não tenham vacinado os seus filhos com relação a essas principais doenças da infância. E o sarampo ele entra exatamente nesse protocolo. Dados da OMS trazem que 85% das crianças do mundo elas são vacinadas contra o sarampo. Ainda assim, 1 a cada 10 dessas crianças, mesmo vacinadas, quando em contato com a doença, acabam adquirindo também. E aí, pessoal, como a gente tem vivido esse momento anti-vacinação e esse movimento chegou aqui no Brasil também, o sarampo ele tem a cada dia aumentado o número de casos. E isso é um dado muito preocupante. Por quê? É uma doença séria, é uma doença que quando tratada de maneira adequada, eu confesso para vocês, a gente consegue resolver o problema, mas na maior parte dos casos a gente pode ter complicações muito sérias. Vamos entender primeiro como é que é essa doença. Como eu já disse, o sarampo é uma doença viral, ela é uma virose e ela é provocada por um vírus chamado de mobilivírus. Esse vírus é um vírus de RNA envelopado e uma das consequências dele ser um vírus de RNA, ainda mais expressivo ainda, um vírus de RNA negativo. Ele entra na célula e ele realiza o seu ciclo de parasitose de maneira muito rápida. Agora vamos entender um pouquinho isso? Vamos lá. Vírus de RNA, pessoal. A gente tem 3 tipos de vírus com relação à presença do material genético. A gente tem um vírus de DNA, onde o seu principal material genético é o DNA. A gente tem um vírus de RNA e a gente tem um retrovírus. O retrovírus é o caso do HIV, que é um vírus que tem o DNA como material genético, o RNA como material genético, perdão, e ele a partir de uma enzima chamada transcriptase reversa, ele consegue converter esse RNA em DNA. E com isso executar os 2 ciclos reprodutivos, que são o ciclo lítico e o lisogênico. Agora, o vírus de RNA, que é o caso do vírus do sarampo, eu tenho o positivo e o negativo. Qual é a diferença dos dois? O vírus de RNA positivo, o RNA dele, já funciona como um mensageiro. Qual é a consequência? Esse vírus entra na célula e automaticamente ele já vai fazer o mecanismo de tradução, que é sintetizar proteínas usando todo o maquinário celular. Agora, o vírus de RNA negativo não. Ele entra na célula, ele precisa produzir um RNA complementar a esse RNA viral, que é o RNA mensageiro oficial, e como consequência vai produzir as suas proteínas virais, beleza? Pessoal, um outro ponto muito importante com relação a essa doença são os sintomas que a criança ela começa a manifestar, uma vez que a gente está falando que é uma das doenças da infância. Eu tenho os sintomas iniciais, que são mal-estar, a febre alta, muita coriza nasal, tosse com catarro. O indivíduo ele acaba desenvolvendo também, em virtude dessa sensibilidade óptica, ele vai desenvolver uma fotofobia, uma aversão à luz. Tem alguns casos que o vírus do sarampo ele gera uma conjuntivite no indivíduo, olha que interessante. E aparecem algumas manchinhas brancas pelo interior da boca, em volta avermelhada, que são chamadas de sinal de Koplik. Esses são os sintomas básicos da doença. Já na segunda fase da doença, esses sintomas eles agravam um pouco. O indivíduo ele começa a apresentar pela sua pele erupções cutâneas, manchas bem avermelhadas. Às vezes é muito comum aparecerem pequenas feridas muito parecidas com as petequias que o indivíduo desenvolve lá na dengue, na zika, na chikungunya. As secreções nasais, elas aumentam e a inflamação, principalmente o processo inflamatório, né? Principalmente vinculado a vias aéreas superiores, a faringe, a laringe, elas agravam bastante nessa segunda fase. E aí, pessoal, esse vírus ele pode entrar num terceiro estágio, que a gente chama de fase descamativa, ou período descamativo, onde todos esses sintomas eles ficam mais graves ainda. Vou te dar um exemplo. Eu falei que na primeira fase é muito comum uma irritação nos olhos, uma conjuntivite branda. Nessa terceira fase, nesse período descamativo, essa conjuntivite ela pode agravar significativamente. Podem acontecer diarreias gravíssimas. Esse vírus ele pode migrar para a mucosa pulmonar, ali perto dos alvéolos, desenvolver uma pneumonia viral por causa do vírus do sarampo e pode desenvolver inclusive uma encefalite, que é um processo inflamatório no encéfalo, que em alguns casos pode levar seu indivíduo à morte.
Então, pessoal, embora seja uma doença que é uma doença menosprezada, por ser classificada como uma doença da infância, a gente tem que tomar cuidado. Galves, e aí? O indivíduo foi diagnosticado com sarampo. O que a gente faz? Adianta fazer a vacinação? Pessoal, nesse caso não adianta mais fazer a vacinação, uma vez que o indivíduo já tem o vírus, nem a vacinação cautelar a gente consegue fazer nesse caso. Então o tratamento é sempre muita hidratação, repouso absoluto, esse indivíduo tem que parar as atividades naturais, muita hidratação, alimentação saudável, bastante fruta, bastante líquido, alimentos pouco gordurosos, e esperar que o próprio organismo, através das células de defesa, através dos leucócitos, principalmente os seus linfócitos, faça a produção de anticorpos e venha combater esse vírus. Meus amores, eu espero que tenha ajudado, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo um pouquinho mais tenso, uma vez que a gente está vivendo esse processo de anti-vacinação no mundo. Eu não sei de onde surgiu essa ideia, mas é uma ideia completamente equivocada, que as vacinas fazem mal, as vacinas elas são necessárias. E eu espero que eu tenha levado um pouquinho de conteúdo que é extremamente importante para todos vocês. Pessoal, no mais, qualquer dúvida, podem se inscrever aqui no canal, podem mandar comentários, podem me procurar também no Instagram como Prof. Eduardo Galves. E já sabe, qualquer coisa é só nos procurar. Grande abraço e até a próxima.